Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez nós estamos aqui numa quarta-feira para trazer a porção da Palavra de Deus. E nesta noite eu quero falar sobre entendendo nossos medos, entendendo os nossos medos. E diante desta pandemia e até da nossa vida humana, nós somos cercados de medos. Desde que quando nascemos, quando bem criança, ainda no período da inocência, até na terceira idade, nós temos os nossos medos. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse medo que todos nós temos sentido, né? Que todos nós temos convivido. E para isso, eu queria ler um texto da Palavra de Deus, que está em Números, no capítulo 13, no verso 33 ou 34, Números 13, 31. Aliás, todos os versículos de 30 em diante, mas no versículo 31 diz assim: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Este verso, né, conhecido, ele mostra a geração de Caleb e de Josué, que estavam a uma pequena distância da entrada da terra prometida, da entrada da terra tão sonhada depois da escravidão do Egito durante mais de 400 anos, né? E aí eles estão ali à porta da entrada. Esses espias eram os líderes, né? 12 líderes de cada tribo, ou seja, de cada geração descendente dos filhos de Jacó. E ali, quando eles chegaram perto da terra, eles foram então, cada representante, durante alguns dias, ver a terra, espiar a terra, por isso que o nome são espias. E aí então, quando eles retornam com um relatório não muito bom. Um relatório que diz o seguinte: olha, as cidades são fortificadas, temos ali gigantes, tal, não dá para entrar. E só Josué e Caleb que dizem que é possível entrar porque Deus estava mandando, Deus estava no comando. E aí então, o que acontece? Fora Caleb e Josué, o relatório dos 10 líderes, ou chamados 10 príncipes, fez com que a maioria do povo reagisse com medo. E o medo dos 10 espias, na realidade, tinha as suas razões, não era um medo sem razões. Por quê? As cidades que eles olharam, que eles teriam que destruir as cidades, né, de toda a terra prometida, de toda a Palestina, ou a terra de Canaã naquela época, eles teriam que entrar e destruir as cidades. E as cidades eram fortificadas, ou seja, as cidades elas eram muradas. E esses muros não eram um muro igual nós temos na nossa residência. Eram muros de 6 metros de largura por 7,5 metros de altura. E eram muros, eram muralhas, né? E além do mais, nesta terra, além do povo cananeu, que era um povo muito perverso, tinha o que eles chamavam de gigantes, né? Os filhos de Anak. E esses homens, eles tinham de 2 metros a 2,70. Por isso que eles dizem que perante esses homens, eles ficaram como se fossem gafanhotos, né? Números 13, aí é o versículo 33. Cidades fortificadas e gigantes que estavam diante deles amedrontaram totalmente o coração daquele povo. E quando avaliamos esse quadro, né, cidades fortificadas, gigantes, não era uma cidade, eram várias cidades fortificadas que tinham que conquistar, parece até injusta, né, a forma de Deus reagir diante do medo daquele povo. Afinal de contas, se você avaliar, qualquer pessoa com juízo normal teria medo, não é verdade? Qualquer pessoa com juízo normal teria medo. Mas quando lemos Números 14, 9,
entendemos que houve uma desobediência a Deus por parte do povo. Olha o que diz Números 14:9. Diz assim a palavra de Deus, Deus se dirigindo ao povo. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ou seja, não tenha medo do povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o meu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Ou seja, Deus está falando, olha, não tenha medo deste povo, porque eu já desamparei, e eu estou com vocês. Não temais. Diferente de Davi, que sozinho enfrentou o gigante na força do Senhor, eles aqui tiveram medo. O medo aqui os levou a rejeitar a vontade de Deus. O medo se torna um pecado quando ele está associado à covardia. O medo se torna um pecado quando ele está associado à covardia. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Deus não nos deu o espírito de covardia, ou seja, de medo. O medo não deve nos guiar ou motivar. O medo não deve nos guiar ou nos motivar. Quando a gente fala de medo, qual seria a definição de medo? Definição de medo. Medo é uma emoção que se experimenta na presença ou na expectativa de perigo real, frequentemente um perigo físico. Tá? Então, medo é uma emoção que se experimenta na presença ou na expectativa de um perigo real, ou seja, frequentemente relacionado ao físico. Geralmente, a gente tem uma dificuldade de fazer a diferença entre medo e ansiedade, né? É bem diferente da ansiedade. Caso em que há ausência de perigo externo definido, a ansiedade não tem um perigo definido, não tem um perigo externo definido. Portanto, a ansiedade é diferente do medo porque é uma reação a perigos irreais, a perigos internos, psicológicos, a perigos imagináveis, entendeu? Então, o medo, você tem um perigo real. A ansiedade, você tem um perigo imaginável, um perigo irreal. Portanto, a ansiedade é uma reação a perigos irreais e internos, psicológicos. O medo já é uma reação a um perigo físico, a um perigo que você está vendo, tá? As pessoas que estão no meio de uma epidemia ou de uma pandemia, como nós, pode temer ficar doente. Pode temer ficar doente. Isso é medo. Agora, outra pessoa pode temer todos os dias de sua vida uma determinada doença que ela não tem. Isso é ansiedade, não é? É quando a gente faz o exame e fica imaginando, né, o que pode acontecer, porque essa é ansiedade, você não sabe o resultado do exame, né? O medo é você saber o resultado e ter que enfrentar aquilo ali, né? Quando a gente pensa em medo, nós temos que distinguir as várias facetas do medo, né? As várias facetas do medo. E na Bíblia, o medo geralmente não é visto meramente como uma emoção. Na Bíblia, o medo não é visto como uma emoção, mas é visto muitas das vezes como uma covardia, né? Mas nós vamos falar sobre alguns tipos de medo que são necessários, né? O medo na Bíblia nunca está relacionado ao emocional, e sim ao teológico, a Deus, né? Sempre quando se fala que tem medo na Bíblia, você muitas das vezes, na maioria das vezes, você está associando a uma falta de temor a Deus,
há uma falta de confiança em Deus. E as facetas de nossa reação ao perigo é muito real, né? Primeiro, a nossa percepção do perigo. Podemos considerar algo como uma ameaça que tem a capacidade de nos ferir, ou seja, a percepção do perigo. Quando a gente percebe o perigo, nós vamos ter uma reação de medo se esta percepção vai afetar o meu físico, né? É algo real, não é algo imaginário, é algo real. O medo imaginário não é medo, é ansiedade. Então, podemos considerar algo como uma ameaça, que tem uma capacidade de nos ferir, por ser um perigo envolvente, como uma tempestade, por exemplo, como um vendaval, como um furacão, algo que você está vendo que pode trazer uma destruição, que pode trazer um colapso, né? Uma chuva muito forte, quando você está numa área de perigo, ou quando, por exemplo, uma vez eu peguei uma tempestade e o lugar estava cheio, eu passei com o carro e quando eu passei, eu vi que estava muito alto e eu consegui passar pela ajuda de Deus, mas naquela hora eu tive medo. Por quê? Era algo que era real, tá? Existe a emoção propriamente dita. Podemos sentir algo e até mesmo experimentar alterações físicas por causa do medo. O medo é emocional, que é confundido com a ansiedade. Há também a reação ao medo, ou seja, é o perigo iminente, né? Se você está andando, né, de repente no caminho que você está traçando, você vê uma cobra, sem se identificar se é venenosa ou não, você para. Por quê? Porque você tem o medo iminente daquela cobra te picar e você ter que ir para o hospital, tomar soro e tudo mais, né? Então, existe o medo, que é um medo salutar, quando você protege a sua vida física, a sua integridade física. Esse é um medo salutar, é um medo que faz com que você proteja o templo do Espírito Santo, proteja a sua vida. Esse é o medo, né? Agora, não confundir com a ansiedade. Podemos começar a entender porque o medo pode ser pecado. É quando você transforma o seu medo em ansiedade, ou seja, um medo iminente de algo imaginário, né? Algo que pode ou não acontecer. E é muito interessante que a Bíblia diz que a quem nós devemos temer. Mateus 10:28 diz assim: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Né? Temei a este. E ele está falando de quem aqui? Ele está falando de Deus, do temor a Deus. Em mandamento como esse, e há muitos, requer-se dos ouvintes que reconheçam o poder soberano de Deus sobre nós e nos rendamos a Ele. Portanto, devemos nos render a Ele e nos sujeitar ao seu poder sobre nós. É esse temor que nós devemos ter. Temor é diferente de medo. Você não vai ter medo de Deus. O temor aqui é confiar em Deus, é se entregar, é render-se a Ele. Então, diante dos nossos medos normais, Deus vai nos dar um freio. Não vá, sabe? É perigo. Mas você está vendo isso. Você está vendo, você está presenciando. Não é algo que você acha, não é algo que você imagina que vai acontecer. Então, é algo que precisamos perceber bem. A outra forma de falha humana é temer algo que realmente não constitui perigo para nós. Né? Essa é a falha, né? E a Bíblia trata disso. O Senhor está conosco, não os temais. Número 14:9. O Senhor está conosco, não os temais. Ou seja, a falha humana dos espias e do povo é que eles estavam temendo, no caso de medo aqui, mais aos cananitas, aos cananeus, do que naturalmente a Deus, a confiança em Deus. Nós precisamos rever isso tudo, pensar nisso tudo, né? A pregação aqui não pode ser muito demorada, e o medo é abrangente, quando nós falamos sobre isso,
na pregação, né, nós precisamos aprender, né, mais sobre a figura desta emoção e deste pecado, porque ao mesmo tempo que é uma emoção, muitas das vezes se torna um pecado. O medo, quando você freia, quando você para, quando você não vai, é porque você tem um perigo iminente, você está vendo ali um perigo iminente, então você não vai. Então esse é um medo salutar. Porém, existe esse medo que não é salutar, esse medo que é uma falta de confiança em Deus. O medo quando você evita um perigo iminente ao seu físico, é uma decisão que você toma, né? É um sinal. Mas o medo, quando você não enfrenta as coisas que precisa enfrentar pela vontade de Deus e indo Deus à sua frente, isso é pecado porque você deixa de confiar no Senhor. Então, o medo como emoção não é necessariamente errado, né? Como eu falei, o medo como emoção não é necessariamente errado. O medo em e por si mesmo não é moralmente mal ou errado. Ele é neutro, ou seja, como reação emocional ao perigo. O medo é como a dor, é necessário e útil. Por exemplo, uma tempestade de neve pode suscitar medo suficiente para nos levar a dirigir com cuidado numa tempestade, né? Quando está chovendo muito e você diminui a velocidade, você fica mais atento, os músculos ficam mais rígidos ali porque você tem uma necessidade de não estar relaxado, né? Então ele fica mais alerta. Então essa emoção é extremamente salutar, não é ruim, né? Você não pode achar que toda pessoas assim, geralmente até partem mais cedo, porque ser destemido desse jeito é errado, né? Porque não avaliou, né? O medo ele é inteligente, porque quando você está num local ou em uma situação que você avalia, peraí, será que dá? Será que o meu peso vai dar? Será que dá para mim? Você vai avaliar, né? Você quando vai subir numa escada, peraí, deixa eu ver se essa escada dá para subir, se ela é segura, se o chão não está escorregadio e tal. Você vai avaliar. Tem pessoas que não fazem isso e, quantas das vezes, morrem por falta de uma avaliação, por falta de ter um medo natural. Tá? O crente deve aprender a temer as coisas que lhe são nocivas. Os medos do sobrenatural, do pecado, dos outros perigos, constituem reações normais da vida. Tá? Normal você ter medo, tá? E esse medo no sentido de frear, tá? O medo pode ser uma luta diária, ou seja, lidar com medo constitui uma luta contínua. Não é que você não vai ter medo, você às vezes tem medo de uma coisa e você tem que enfrentar aquilo diariamente. Não pode pensar que o medo acaba, não. Você tem que pensar que nós somos humanos. Nós somos cristãos, confiamos em Deus, mas nós somos humanos. E mesmo quando o medo é ilegítimo, nós devemos ajudar os outros a entender que pode ser que ele não se desvaneça facilmente. Quando às vezes o medo, uma pessoa tem um medo, você não pode desmerecer o medo daquela pessoa. Você pode não ter medo daquilo, mas ela tem. E é uma coisa real para ela, mas não é para você. Então, o medo, enfrentar o medo, é uma luta contínua. Tantos medos que nós temos, né? Há uma lista de fobias, né? Nós vamos falar aqui, existem todos os tipos de medo que você possa imaginar. Existe até a fobia contra a sogra, né? Existe o medo, né? Existe vários tipos de medo que são chamados fobias, quando esses medos eles saíram do patamar da naturalidade. Então, é algo que precisa ser tratado, né? Nós vamos ver isso
mais à frente, tá? E o medo, ele é uma luta diária. O medo pode estar relacionado com a idade também. Cada idade tem os seus medos, entenderam? Cada idade tem os seus medos. O medo está relacionado com a idade da pessoa. Na infância, é uma época de medo, né? Ao ser interrogada, a grande maioria dos adultos responde que agora, como adulto, tem menos temores quando eram crianças. As crianças mais novas geralmente têm mais temores do que naturalmente quando eram crianças mais velhas, quando são crianças mais velhas. Mais novas têm mais medo e medos diferentes, né? À medida que a criança vai crescendo, os medos vão diferenciando. Os adultos vão tendo outros tipos de medo que não tinham mais quando criança. Alguns permanecem, né? Alguns medos de criança permanecem. E os pais têm muito a ver com isso, os avós, de tratar esse medo, né? Às vezes são medos imaginários que você tem que... às vezes não adianta você explicar à criança a questão do medo dela, que ela não vai entender. O que ela vai entender é você enfrentar o medo dela, ou seja, se ela tem medo de alguma coisa, você enfrenta aquele medo por ela. E aí ela vai ver que não se você enfrentou, se ela confia em você como pai, como mãe, como avó, como avô, como tio, e você enfrentou, aí ela vai entender. Não adianta você falar que é bobagem isso, não sei o quê, parece que não adianta. Isso só vai aumentar o medo dela. Depois você tem o medo da terceira idade, né? da meia-idade, como a minha, você tem outros tipos de medo. Na terceira idade, geralmente o medo maior da terceira idade é ser substituído, ser esquecido, né? Ser deixado para trás, ser deixado sozinho. Então, a maioria tem esses medos, né? Uma coisa interessante sobre vocês que têm 3 filhos, né? São algumas irmãs, né? Por exemplo, a irmã Antônia e a irmã Vanessa têm 3 filhos. Vanessa tem 3 homens e a Antônia e Luiz têm... Vanessa e Michael, né? São 3 homens. E a Antônia e Luiz, 3 meninas. E uma interessante que a pesquisa mostra que quando você tem 3 filhos, o filho do meio tem menos medo do que o caçula e o mais velho. É uma pesquisa interessante. Por quê? Porque o filho do meio, ele se sente protegido, né? Ele se sente protegido por estar entre o caçula e o mais velho, né? Os filhos mais velhos e os caçulas em famílias, né, relataram que o do meio é o que tem mais medo, melhor dizendo, né? Não é menos medo, o do meio tem mais medo, né? Não se sabe a razão dessa pesquisa. Eu falei menos, não, mas é mais medo. Não se fala a razão da pesquisa, né? Mas é algo que precisa ser avaliado só por curiosidade aqui, né? Então, o medo ele está muito relacionado com a idade. Então, se você tem medo dentro da sua idade, é algo normal, principalmente quando afeta o seu físico. Agora, a ansiedade, que muitas das vezes ela é comparada com o medo, a ansiedade não. A ansiedade é um medo imaginário, algo que nunca vai acontecer e você sofre com esse medo, tá? E o medo pode ser um sinal de problemas maiores, né? Quando esse medo, esses temores excessivos, eles se prolongam, quando esse medo é incomum, pode ser sinal de desordem psicológica, pode ser sinais de desordens espirituais, emocionais. Nós precisamos pensar o seguinte: medo é um problema anormal, sempre que resultar em tornar a vida desagradável ou destrutiva para a pessoa que possui. O medo é um problema anormal quando ele resultar em que a vida dessa pessoa, por causa desse medo, se torne desagradável, se torne destrutiva e para uma vida comum, uma vida normal. Então, esse tipo de medo precisa ser tratado, precisa ser acompanhado para que
por um especialista para que você possa sair dele, né? Há diferentes tipos de temores problemáticos, né? Tem quando temer quando não há nada o que temer, é um problema, né? Aí nós falamos que é ansiedade, você não tem, não tem nada, você ainda não tem o algo real. E a gente fala sempre que existem três tipos de problemas, né? Os problemas imaginários, os problemas procurados e os problemas reais. Imaginários, procurados e reais. Quando os problemas são imaginários, ele vai se tornar uma ansiedade. Você vai temer o que realmente não existe e vai tentar trazer aquele imaginário para a realidade, para a sua realidade, mas não é a realidade realmente que existe, né? Reações exasperadas ou exageradas, ou seja, quando o medo de alguma coisa, né, se torna muito grande. Como o texto que nós lemos, quando você vê o povo dizendo o seguinte, está certo que o povo era gigante, né? 2 metros e 70, né? Mas eles se compararem a um gafanhoto, né? Não, olha, nós ficamos como um gafanhoto perto de gente. Gafanhoto tem centímetros. E os homens de Israel, eles pelo menos tinham ali uma altura de 1,80 m, 1,75 m, era a média dos homens ali. Então, tudo bem, mas não era assim, né? Um gafanhoto. Então, a síndrome do gafanhoto é quando você se menospreza, quando a sua baixa autoestima, né, tá em frangalhos. Então, esse medo exagerado é um perigo para todos nós. Medo exagerados, né? Então, nós temos que começar a ver. Por quê? Porque nós, nessa pandemia, temos medo. E existem muitos medos exagerados. Eu começo a dizer o seguinte, irmãos. Todo extremo é prejudicial. Você, em uma pandemia, viver como se não existisse um vírus, que é algo real, né? Você não vê o vírus, mas você vê as consequências que o vírus traz dentro dos nossos familiares, parentes, amigos, a doença, o pós-Covid, a morte, o pranto, o sofrer, você está vendo. E as pessoas acham que não existe, né? O negacionismo é incrível, não existe isso aí é uma conspiração, tal. Gente, não tem como, né? Se você não quer chamar isso de vírus, o problema é seu, mas tem gente morrendo, e muita gente morrendo. Tem gente que sobreviveram, graças a Deus, mas vão ter que fazer uma reabilitação. Então, não adianta você dizer que não existe. Então, tem pessoas que vivem assim. E tem outras que estão trancadas há mais de 1 ano e meio, que não coloca nem a cabeça para o lado de fora da porta da sala. Isso são exageros. Então, encontrar o ponto de equilíbrio não é dizer que você não tem medo. Você enfrenta, mas com as precauções que nós confiamos que sejam as orientações devidas, né? Então, precisamos pensar, o medo pode ser um sinal de muitos problemas, quando eles são desequilibrados, tá? Mas tem tratamento, né? Você precisa buscar o tratamento. O medo pode ser tratado de várias maneiras. O medo pode ser tratado de várias maneiras. Irmão, não é porque eu sou pastor e antes de ser pastor sou cristão, não. Mas a primeira forma de você tratar os vários medos, né, é você confiar em Deus. É o remédio óbvio. Confiar em Deus é o remédio óbvio. É o primeiro tratamento, confiar em Deus. Quanto aos que têm temores anormais, pode ser necessário um aconselhamento, um psicólogo, uma psicóloga, um terapeuta, para descobrir qual é a causa, para que possa ser tratado. Mas mesmo assim, confiar em Deus. Não adianta você, quando o medo é normal,
é confiar em Deus. Davi tinha um medo normal, embora Golias fosse 2 ou 3 vezes maior do que ele, podemos pensar assim, não é? Mas ele teve medo, não pense que Davi não teve medo. Ele teve medo, mas ele reviu tudo e antes de tudo ele confiou em Deus. Ele confiou em Deus, porque ele não queria nada para a honra e glória dele, ele não queria as honras, ele queria honrar e glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos, até enfrentar os nossos medos para honrar e glorificar a Deus, se é realmente isso está no nosso coração, Deus vai nos honrar, Deus vai nos levantar. Agora, se for para a honra e glória do teu nome, aí você tem que avaliar direitinho qual é a sua intenção, não é? Não é a sua atitude de enfrentar o medo, amém, mas qual é a intenção? É receber elogios, é receber aplausos, é falar que você é muito corajoso, né? Eu lembro que uma vez, é muito tempo isso, eu trabalhava numa companhia de navegação e aí era o dia do pagamento e a gente recebia pagamento em um banco antigo, acho que nem existe mais, chamado Banco Mercantil do Brasil, e era lá na 7 de setembro. E dia de pagamento a gente ia almoçar e tinha assim algumas horas que a companhia dava para você receber seu pagamento, pagar algumas contas. Isso aí era de praxe, né? Ou você saía mais cedo ou você aproveitava algumas horas ali no dia. E foi todo mundo, né? Era festa, dia de pagamento e tal. E a gente tava na fila lá do banco, né? Isso aí na década de 80 e pouco, 80, década de 80, 82, 83, não sei. E aí todo mundo na fila e tal, e eu estava já, né, tinha aquele cercadinho, eu estava ali para ir para o caixa. Quando o caixa me chamou, nisso, irmãos, ainda não tinha a época dessas portas giratórias, segurança, tanto assalto em banco era corriqueiro. E aí, rapaz, foi tipo um filme, né? Um filme hollywoodiano. E o cara com arma subiu no balcão, o outro rendeu segurança, tal, eu assalto, todo mundo pro chão. Todo mundo pro chão, deitado pro chão. Todo mundo, meus colegas, todos caíram no chão. Eu fiquei em pé ali no caixa, em pé. E do lado, assim, o cara, né, assaltando, eu em pé ali com o olho fechado e tal. E nisso, acabou o assalto, tal, os assaltantes foram embora, tal, levaram o que tinha que levar. E todo mundo levantou, ninguém podia sair até a polícia chegar, tal. Quando liberou todo mundo, chegamos na empresa, ficou aquela fama assim, rapaz. Olha, na época eu ainda não era pastor, eles me chamavam de Miltinho, né? Por causa do meu pai que era Milton. Rapaz, Miltinho, já era cristão. Miltinho é muito corajoso, rapaz. Olha, eu nunca vi um cara assim. Esse é cristão mesmo, um cara corajoso. Aí ali eu fiquei quieto e tal. Aí um me perguntou assim, rapaz, como é que você foi o único que não deitou no chão? Você ficou em pé ali, orando, né? E o bandido do teu lado, parece que o bandido nem te viu e tal. E aí eu falei assim, rapaz, na realidade não era coragem não, era muito medo, porque eu estava tentando dobrar o joelho para mim poder cair no chão, eu não estava caindo, era medo, meus músculos ficaram tão enrijecidos diante do perigo que eu fechei os olhos que eu já estava esperando a bala na cabeça. E aí todo mundo riu e tal, né? Mas eu falei a verdade, né? Mas para muitos eu fui corajoso, né? Eu não me rendi a dobrar os joelhos, gente. Não foi nada disso, sabe? Foi um medo que a dobrinha ali da perna, ali do joelho ali, não ia, travou, né? Então, nós precisamos rever, né? Isso, medo é normal, porque ali tinha um perigo iminente. Não era imaginário. Agora você fica no banco assim, meu Deus, será que o banco vai ser assaltado? Meu Deus, será que vai ser agora? Isso é ansiedade. Agora, se for, aí caramba, eu tenho que me, né? Isso a diferença aí, irmãos, que a gente tem que compreender, tá? Uma outra forma de você tratar o medo, uma é confiar em Deus e a outra é enfrentar o objeto do medo. Existem duas maneiras de tratar o medo, ou você foge do medo ou você enfrenta o medo. E você tem que enfrentar gradativamente. Existem tratamentos para o medo assim, né? O tratamento de você enfrentar os seus medos, né? Por exemplo, eu não gosto de lugares fechados e não gosto de elevador.
eu entro, as pessoas nem percebem que eu não eu entro, eu viajo de avião quando é necessário, mas ninguém sabe como eu estou. Eu estou enfrentando o meu medo. Eu tenho que enfrentar, não tem como. Então tem muitas coisas, né? Por exemplo, eu tinha muito medo quando eu era mais jovem de falar em público. E eu enfrentei isso, né? Até hoje, irmãos, quando eu falo em público, eu ainda tenho meus medos, mas eu enfrento. Eu subo no púlpito, prego, mas eu tenho medo, né? Mas como é que ter medo? Eu tenho, né? E nesse medo você vai confiando, porque é um medo real, porque tem um público ali te ouvindo, né? Tem um público ali te vendo. E isso é um perigo, né? Então você tem, mas o que eu posso fazer? Deus me chamou para ser pastor. Talvez seja esse medo que Moisés disse, olha, eu não tenho uma palavra muito pesada, né? Eu não sei falar direito, tal, né? Jeremias, eu sou uma criança. E assim vai, cada um com seus medos, né? Elias, o grande homem de Deus, teve medo de Jezabel depois de enfrentar 450 profetas de Baal, mas ele depois enfrentou a rainha, né? Que queria matá-lo. Então, enfrente os seus medos, né? A ideia de se ir ao dentista parece quase sempre ser mais amedrontadora do que o tratamento. O medo do dentista, já reparou isso? Eu faço, né, tratamento, eu tive problemas na arcada dentária e tal, e ainda tenho, mas estou tratando. É muito interessante porque você senta, eu vou só no dentista, né? Dr. Isaías Costa. E ele é um cara que você vai conversando, tem a doutora Juliana que vai conversando ali, e a gente bate papo, então a gente nem. Ele vai ali, quando a pessoa está com medo, né? Eu vi esse consultório do doutor Isaías tem uma ala só para criança, né? Irmãos, eu estava esperando ser tratado, né? Me chamarem para tratar. Eu fiquei pasmo quando eu vi a dentista que cuida das crianças. Eu vi uma criança, devia ter uns 6, 7 anos, dormir na cadeira do dentista com a boca aberta. Dormir. E não tinha dado anestesia, não. Ele dormiu. Eu falei, meu Deus do céu, não tem medo nenhum, não tem a confiança no dentista, né? Eu acho que quando você não muda muito de médico, não muda muito de dentista e tal, você adquire confiança, você não tem medo porque você tem aquela confiança, né? De que ele está ali, né? Que é alguém que já ajudou você a superar o medo. Então, é muito importante. O contato com o objeto do medo pode ser obtido mediante o seu estudo, ou seja, você tem medo de alguma coisa, né? Você já estudou aquilo? Por exemplo, minha esposa tem medo de barata, assim como muitas mulheres têm, né? Mas, por exemplo, se parar para estudar o que é a barata, né? Qual é o mal que ela pode causar a você? Né? Porque geralmente quando você tem um medo, uma fobia, uma barata não é o tamanho de uma barata, é o tamanho de um leão, o tamanho de um elefante, né? Você projeta, é como os israelitas aqui. O que eles disseram? Olha, são gigantes. Talvez nem fosse tanto assim, né? A gente está fazendo uma projeção aqui da época que existia esses seres humanos com essa estatura elevada. Hoje não existe, são poucos, né? Então, nós precisamos estudar o nosso medo. O nosso medo. Peraí, vou estudar esse meu medo. Por que eu tenho medo disso? Você vai estudar, né? Se você tiver condições, descobrir onde esse medo se originou. Geralmente esse medo, como eu falei lá no início, ele vai se originar com os pais, que às vezes coloca medo nos filhos para obter alguma coisa, para fazer com que eles não chorem. De vez de você argumentar, de vez de você dialogar, você coloca medo na criança, né? Não vai ali porque dentro do armário tem isso, ou debaixo da cama tem não sei o quê. A gente foi criado com um negócio de bicho-papão, de velho do saco, essas coisas todas, sabe? Você imagina, né? Eu quando era criança, às vezes tinha criança mesmo, né? Minha primeira lembrança é que eu tinha medo do peixeiro. E o peixeiro era aquele cara que botava um balaio na cabeça
e saía gritando, olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe. E às vezes quando eu fazia alguma teimosia com minha mãe falava assim, vou botar você no balaio do peixeiro. E quando você fala com uma criança uma coisa, você pode estar falando na forma figurativa, mas ela vai entender na forma literal. Quando você com raiva diz assim, olha, para de fazer teimosia que eu vou cortar tua cabeça. Olha, eu vou queimar sua língua quando você xinga. Gente, para a criança é isso que vai acontecer. Ela não está na sua visão de simbolismo. Ela não está na sua visão de uma figura de linguagem. Ela está no literal. E aí cria medo. Se você falar que no quarto tem isso, tem aquilo, ela vai criar ela vai pegar e vai criar aquilo. E vai crescer com isso. Então, tem que ter cuidado, tá bom? Com isso, tá? Bem, para quem tem medo de gato, né? Não tenha medo, porque meu gato chegou aqui, miando, né? No final da mensagem, e eu quero pedir desculpa aos irmãos, tá bom? Porque não é fácil não, tá? Já terminando aqui a nossa mensagem, juntamente aqui com a ajuda do meu gato, trate os seus medos mediante a associação com outras pessoas. Trate o seu medo se associando a outras pessoas. Converse o seu medo com outras pessoas. Converse o seu medo com as pessoas, né? Procuremos nos associar com pessoas ou que temam o mesmo medo ou que não temam. A melhor coisa é você se associar com pessoas que não tenham o seu mesmo medo, porque uma vai ajudar a outra, tá certo? Evite estímulo que produzem medo. Irmãos, nós precisamos, tem gente que procura gabinete, pastor, eu estou tendo pesadelos e estou tendo sim, o diabo está colocando alguma coisa na minha cabeça, o que é isso? É a primeira coisa que eu pergunto, vem cá, o que você tem assistido? O que você está vendo? Eu gosto muito de filme de terror, eu gosto muito de filme disso, gosto de filme de violência e tal. Não tem como, irmãos, né? Minha filha fez uma viagem há pouco tempo, nem contei isso, e aí à noite, né, viagem, pegou avião e tal, eu sonhei com os detetives do Chicago PD, que é uma série que eu assisto, né? Eu assisto Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD. E aí, o PD é delegacia policial, né? O PD é investido em inglês. E aí, eu sonhei que um dos policiais ali vinha na minha casa falar, né, que minha filha e meu genro estavam sendo presos porque estavam transportando coisas erradas e tal. Era um pesadelo, mas por quê? Porque eu estava preocupado com a viagem da minha filha de avião e tinha acabado de assistir o Chicago PD. Ou seja, tem coisas que você tem que evitar quando você está extremamente preocupado. Em uma pandemia, a gente quer assistir filmes sobre epidemias, sobre isso, sobre vírus e tal. E quando a gente vai dormir, o que a gente vai sonhar? Aí a gente acha que é Deus falando, tal. Então, evite estímulos que produzam medo. Evite, tá? Que vai fazer com que você tenha medos imaginários. Discuta o medo com outras pessoas, não é discutir de brigar. É falar os seus medos, compartilhar os seus medos, né? A semelhança de outras emoções humanas, o medo precisa ser exposto, né? Não com sofrimento, mas com vontade de sair dele. Resolva não agir com medo. Uma coisa interessante também, né? Estou falando sobre tratar o medo. Resolva não agir com medo. Uma das coisas mais difíceis a respeito do medo é distinguir entre o que é legítimo e o que é excessivo. Ou seja, qual o medo real e o medo imaginário. Ou então, quando você tiver com medo, seja de tomar uma decisão, seja de fazer qualquer coisa, você não faça, porque a tendência realmente é dar errado. E terminando, né, nós devemos pensar, como disse Paulo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas um espírito de coragem, né? Porque Deus não nos deu o espírito de covardia ou medo, mas de coragem. Por causa do medo, nós perdemos às vezes grandes oportunidades na nossa vida.
Então, irmãos, eu gostaria de compartilhar essa mensagem sobre medo e que nós possamos entregar, colocar todos os nossos medos aos pés do Senhor Jesus Cristo. O medo é normal, mas o primeiro tratamento é confiar no Senhor. É por isso que Jesus Cristo, em várias vezes, ele disse aos seus discípulos: não temais, não temais, não temais. A Bíblia está cheia de versículos, de promessas, dizendo: não temais, não temais, homem de pequena fé, né? Quando disse para os apóstolos que estavam enfrentando a tempestade. Isaías, ele fala muitas das vezes para que nós não tenhamos medo dos rios, do fogo, porque o Senhor está conosco por onde quer que nós andemos. Não temais, ó povo de Israel, porque o Senhor teu Deus é o Deus que é soberano. Então, existem vários não temais, né? Eu gosto muito de um em que Deus ele fala com Josué de uma maneira muito, muito tremenda, quando ele diz assim em Josué 1:8, que diz assim: não se aparte, não, no 7, eu vou ler do 7 em diante para terminar. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E aí, no versículo 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que possamos entender os nossos medos como algo natural da nossa condição humana, mas confiar no Senhor, que tira do nosso coração todo medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Que Deus assim nos abençoe e que Ele coloque a coragem devida no teu coração, que você possa entregar a ansiedade ao Senhor e confiar nele, porque tudo o mais Ele fará. Que Deus te abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque aqui o Senhor tem nos ajudado até aqui e o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, medos naturais, medos que são absolutamente, Senhor Deus, normais dentro de um perigo eminente e real. Mas nós queremos tirar aquele medo que nós até, Senhor Deus, confundimos e chamamos de medo aquilo que é ansiedade. O medo do imaginário, o medo, Senhor Deus, do irreal, o medo, Senhor Deus, daquilo que realmente nunca e possivelmente acontecerá. Ó Deus, nós queremos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. E queremos, Senhor Deus, ter sim o medo que nos faz frear de entrar no pecado que te desagrada, o medo, Senhor Deus, de não nos relacionar com pessoas que nos levem para longe de Ti, o medo, Senhor Deus, muitas das vezes de destruir aquilo que o Senhor tem nos dado como valor, Senhor Deus, que é a família, que é o casamento, que é o amor aos nossos filhos, que é estar na presença do Senhor. Ó Deus, nos dê equilíbrio para entender o que é medo natural de uma ansiedade que desagrada a Ti, porque é a falta de confiança no Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados. Assim nós oramos, Jesus, em nome do Teu nome, excelso e eterno, que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, Senhor nosso, no qual entregamos todas as nossas ansiedades, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha um restante de semana na presença do Senhor e se inscreva para os cultos de domingo de manhã e domingo à noite. Que Deus te abençoe e vacine-se se você está dentro da idade, tá bom? Que Deus te abençoe.